E aí galera, tudo certo? Então nesse vídeo a gente vai estudar o que são os isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho no modelo atômico de Rutherford. O Rutherford falava que o núcleo era formado por prótons e nêutrons. Esse núcleo era muito pequenininho e os elétrons estavam girando ao redor. Assim ele disse que a matéria é formada por três partículas principais: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons estão no núcleo carga positiva, nêutrons estão no núcleo carga zero, elétrons estão girando ao redor do núcleo carga negativa. Tá? São as três partículas fundamentais. Agora, o que são isótopos? Isótopo, P de próton, são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, são átomos do mesmo elemento químico, mas eles têm diferente número de massa. Quase todos os elementos conhecidos, tá, têm isótopos. Geralmente tem um ou dois que são principais, os demais existem numa ocorrência muito pequenininha. Tá? Alguns são importantes. O hidrogênio tem três isótopos: hidrogênio, deutério e trítio. Tá? São três isótopos. Repare, nos três casos, o número atômico é o mesmo, ou seja, tem o mesmo número de prótons, nos três casos. Mas eles têm diferentes números de massa. O que significa diferente número de nêutrons? No caso do átomo de hidrogênio, ele só tem um próton, ele não tem nêutron. No caso do deutério, ele tem um próton e um nêutron. E no caso do trítio, ele tem um próton e dois nêutrons. São átomos do mesmo elemento químico porque tem o mesmo número atômico, mas o número de massa é diferente e, consequentemente, o número de nêutrons também é diferente. Existem muitos outros, alguns famosos. Carbono 14 é o isótopo do átomo de carbono normal. Tá? Ambos são átomos de carbono, carbono 12 e carbono 14, porque eles têm seis prótons no númeo atômico a 6, então são átomos de carbono, mas o número de massa é diferente. Outro que a gente já estudou são os átomos de urânio. O urânio tem três isótopos principais, eu coloquei dois deles aqui. Urânio 235 e urânio 238. Ambos são átomos de urânio, olha. Número atômico 92. Mas o número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa é diferente. Tá? Então, eles são isótopos. Então, o que são isótopos? Dois átomos com mesmo número atômico, mas diferente número de nêutrons ou diferente número de massa. Beleza? Guardado. Agora, isótono. Isótono tem N de nêutron. Então são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. O número atômico é diferente, o número de massa é diferente, mas o número de nêutrons é igual. Exemplo: flúor 19 e neônio 20. Você vai olhar, mas são elementos diferentes. Número de massa diferente, número atômico diferente, mas o número de nêutrons é o mesmo, tá? Como é que a gente vê isso? Olha, o número de nêutrons é dado pelo número de massa menos o número atômico, ou seja, número de massa menos o número atômico. Esse átomo de flúor tem 19 menos 9, 10 nêutrons. Esse átomo de neônio também tem 10 nêutrons, ou seja, eles são isótomos. Átomos de elementos químicos diferentes, mas com o mesmo número de nêutrons. Outro exemplo aqui, berílio e boro. Berílio 10 e boro 11. 10 menos 4 tem 6 nêutrons. 11 menos 5 também tem 6 nêutrons. Beleza, galerinha? Outro, isóbaro. O que tem para a gente guardar isóbaro? Tem o A, mesmo número de massa. São átomos de diferentes elementos químicos com o mesmo número de massa. Por exemplo, cálcio 40 e argônio 40. São elementos químicos diferentes, têm diferente número atômico, têm diferente número de nêutron, mas o número de massa é igual. Facinho, né? Só olhou ali, ó, por simbologia e diz que é o mesmo número de massa. Outro exemplo, carbono 14 e nitrogênio 14, mesmo número de massa. E agora outro que é muito importante também, último, para a gente finalizar essa aulinha. Isoeletrônico. O que é eletrônico, lembra? Elétron. Beleza? Então são átomos com o mesmo número de elétrons, tá? Exemplo: lítio mais e hélio, tá? O que tem em comum? Tá, pessoal? No caso do hélio, o lítio tem o número de massa 5, número atômico 3. O hélio tem número
atômico 4, número atômico 2, número de massa igual a 4. Se vocês forem pensar em números de elétrons, o lítio no estado fundamental dele, ele é neutro, ele tem 3 elétrons, mas ele está com uma carga positiva aqui, sinal que ele perdeu 1. Tinha 3, perdeu 1, ficou com 2 elétrons, enquanto o hélio aqui ele está neutro, então ele tem 2 elétrons. Esse átomo de lítio, como perdeu um elétron, ficou com 2, e o átomo de hélio também tem 2. São isoeletrônicos. Pessoal, isoeletrônicos é muito importante para a gente entender que a gente vai usar demais eles no futuro. Outro exemplo aqui, ó, flúor menos e neônio neutro. O flúor ele tem número atômico igual a 9, então ele nêutron ele tem 9 elétrons, mas ele está com uma carga negativa, significa que ele ganhou 1, ficou com 10. Já o neônio que está neutro, ele está com 10 elétrons. Então esse átomo do flúor tem 10 e esse átomo de neônio também tem 10. Então eles são isoeletrônicos. Beleza, galerinha? Espero que o vídeo ajude vocês. Até o próximo.